aquela fotografia, aquela imagem, aquela pintura clássica da Imaculada Conceição de mãos postas no céu, olhando para o céu, já sobre as nuvens, foi pintada por Tiziano, um pintor italiano muito famoso. Já Michelangelo, quando foi esculpir na costa um mármore, Pietà, lembrou-se das mães italianas e as feições daquela Madonna della Pietà, que está no Vaticano, lembram justamente as mães amamentando, as mães com os seus fatos, as mães que deram a luz a muitos filhos. Então, não tão jovial como aquela de Tiziano, mas aquela mulher que deu a luz e que, por causa de uma gestação, de outra gestação, vai perdendo um pouco a beleza, não o vício, mas aquela beleza jovial. Já um outro pintor italiano chamado Caravaggio, ele trouxe Maria para mais perto. Uma das pinturas mais bonitas que eu encontrei visitando alguns lugares foi justamente essa Madonna de Caravaggio, em que ela está encostada no batente de uma porta, com as pernas cruzadas, e a gente vê o pé dela segurando o menino Jesus. Uma mulher simples, mas não simples, mas uma mulher normal, uma mulher natural, uma mulher que trabalha, tanto é que seus pés estão sujos. Tiziano sempre, ou melhor, Caravaggio sempre pintava os seus personagens descalços, para mostrar justamente na iconografia, na pintura, que o caminho tem que ser traçado, tem que ser feito. Seguir Jesus Cristo não é ficar parado, é caminhar, e caminhar é ter os pés de repente machucados e sujos. Então ali Maria está encostada como se fosse na porta do quintal da casa, não é? Como se alguém tivesse chegado e batido a porta, e ela então pega o menino no colo e se encosta meio que cansada, porque tinha feito comida, porque tinha costurado a roupa de José, porque tinha feito faxina, porque ela tinha rezado e feito as suas orações, porque ela tinha trabalhado, como tantas de vocês, como tantas de vocês. O dogma da Imaculada Conceição ensina a cada um de nós que, em previsão do nascimento de Jesus, o Filho de Deus, Maria, já no ventre de sua mãe, foi preservada do pecado original. Quer dizer, nela não há traços nenhum de pecado, porque o pecado original, que geraria todos os outros pecados, que nós, infelizmente, por causa do pecado dos nossos primeiros pais, somos marcados, essa mancha que não conseguimos libertar, não existe como nos libertar, não é? Essa mancha original, Maria foi preservada dessa mancha original em previsão, não é? Em previsão dos méritos de Jesus Cristo, para que no ventre dela, no ventre de Maria, fosse gerado o Filho de Deus. Mas o que mais me impressiona nisso tudo é que, mesmo ela sendo especial desde o ventre de sua mãe, isso poderia colocar Maria lá distante de nós, não é? Porque ela não sendo em nada pecadora, e a gente, do pecado, geradores de pecado, de trevas, a gente sabe as nossas limitações, sabemos como a gente luta contra o pecado. Às vezes a gente então olha Maria lá longe, distante, e de fato tão distante, porque nela não há traço nenhum de morte, de pecado, enquanto que em nós, a gente olha para dentro de nós e vemos aí uma escuridão tão grande. Então ela é tão distante. Mas veja que interessante, apesar de Maria ter sido preservada do seu pecado, do pecado original, em previsão dos méritos de Cristo, e é a Imaculada Conceição que a gente hoje celebra, pasmem vocês, Maria não sabia disso. Isso para mim é encantador.
Isso é para mim mais do que encantador. E me encabula. Me encabula. Porque poderia, se ela soubesse, já que eu sou a preservada desde criança, ela poderia se rogar um privilégio um pouquinho melhor, não é? Afinal de contas, eu sou a VIP, Very Important People, não é? Quer dizer, eu sou a mais importante de todas, afinal de contas, eu sou preservada do pecado. Eu posso então me gabar e ter alguns privilégios, e reivindicar alguns privilégios, afinal de contas, sou preservado. Quer dizer, Maria não sabia que tinha sido preservada e tocou a sua vida com zelo, com carinho, com fidelidade, com honestidade, sem que ela soubesse que ela fosse escolhida desde o ventre de sua mãe. Isso me encabula por quê? Porque eu, às vezes, como padre, eu posso, de repente, me sentir um pouquinho melhor que os outros. Posso me reivindicar um lugar um pouco mais atento, ou um prato mais cheio quando vou justamente almoçar na tua casa. Poderia, mas por causa de um título, por causa do sacramento da ordem que eu fui, mas dentro de mim há tanto pecado. Será que eu sou talvez mais santo do que muitos que me recebem na sua casa? Maria, não sabendo disso, Maria não sabendo que ela era a escolhida, viveu a sua vida de fidelidade ao Senhor com diligência. Isso me encanta. Você sabe que pelo batismo você foi também lavado do pecado. A mancha do pecado realmente, não é? Realmente, infelizmente, é uma fraqueza em nós. Mas é tão difícil lutar, é tão difícil ser fiel, é tão difícil ser honesto, é tão difícil ser assim, ser assado. Maria, não sabendo que ela não precisaria lutar, porque ela não precisava lutar, ela foi fiel. Então quer dizer que a fidelidade, quer dizer que a honestidade, quer dizer que a verdade, quer dizer que a bondade, quer dizer que a caridade, que nós todos podemos alcançar, independe da situação de pecado que a gente possa estar vivendo. Independe disso. Porque é graça de Deus na nossa vida. É verdade que o pecado vem enfraquecer, infelizmente, mas não vem te tirar o direito de ser boa, de ser verdadeiro. Mas eu não consigo ser fiel, mas parece que não tem jeito, parece que eu não consigo falar a verdade, porque dentro de mim só periga mentira. Não. Sim, é verdade que o pecado pode enfraquecer essas virtudes e a prática da virtude em você. É verdade, mas não é desculpa. Não é desculpa. Daí um outro detalhe que me chama a atenção na liturgia de hoje, que na primeira leitura e na segunda leitura, no Evangelho, é o ponto de ligação, e que vem justamente fechar e alinhavar nossa reflexão. Quando os nossos primeiros pais comeram justamente da fruta, desobedecendo ao mandamento do Senhor, eles se envergonharam e se esconderam. E aí aquele diálogo, iniciozinho da primeira leitura: eu te procurei, onde estavas? E ele diz: eu tive vergonha, eu tive medo e me escondi de ti.
Maria, quando foi convidada para ser, quer dizer, foi anunciada, porque ela já era escolhida, mas foi anunciada que ela seria a mãe do Salvador, ela, numa segunda interpelação, o anjo diz: não tenhais medo. Nossos primeiros pais tiveram medo por causa da vergonha do pecado que ele havia cometido. Maria teve medo, receio, teve medo, por não saber como ia acontecer o futuro. Uns com medo da vergonha, ela com medo da providência de Deus. A providência que cuida, mesmo quando a gente não tem condições de administrar as nossas coisas. O que te paralisa? Olha para mim aqui, ó. O que te paralisa na busca da santidade e, consequentemente, da verdade, da justiça, da honestidade? O medo da vergonha do teu pecado, ou o medo de confiar na providência de Deus e entender que Ele vai te capacitando nessas mesmas virtudes. A devoção à Imaculada Conceição hoje não vem só dizer que nós temos que honrar e venerar a Virgem Maria preservada do pecado, mas, como eu disse no início da Santa Missa, o melhor devoto de Maria não é aquele que apenas reza e pede a sua intercessão, mas é aquele que entra na escola de Maria e que vence os seus medos da vergonha do pecado para viver a verdade, para preservar e perseverar nas virtudes. Vence o medo de confiar no Senhor, na sua providência, sabendo que Ele vai dar as forças e prover as forças necessárias para que você seja fiel. Às vezes, quando estamos ali nas confissões, por detrás de tudo isso, todos os pecados que a gente ouve aí, a gente percebe que é o medo da vergonha de estar diante de Deus, da sua misericórdia, e o medo da providência nele, de confiar na sua providência, que paralisa muitos de nós no caminho do seguimento de Jesus. Medo de sujar os pés, como Maria que caminhou e que Caravaggio, ao pintar todos os seus quadros, seus personagens, com um detalhe, colocava os pés sujos, porque precisava dizer, pelas suas obras, que seguir Jesus Cristo é se esforçar, é não ter medo de mostrar a sua verdade e não ter medo de confiar na providência de Deus, mesmo quando a gente não consegue ver a um palmo diante de nós. Maria nos ensina a vencer esses dois medos. Ela, que não tinha de fato pecado algum, não tinha vergonha de se humilhar diante do Senhor. Faça-se, tu me conheces, sabe quem eu sou, então faça-se. E a mesma coisa, Maria não teve medo de colocar-se nas mãos do Senhor, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não conheça homem algum, faça-se, porque eu confio na tua providência. Meus irmãos e minhas irmãs, somos devotos de Maria, devemos ser os melhores, porque temos justamente como padroeira a Virgem de Fátima. Mas mais do que isso, porque reconhecemos o mérito dela, mas sejamos devotos de Maria, aprendendo dela a relação livre, aberta, sincera com Deus,
sem medo de se mostrar, sem vergonha e sem receio de confiar. Sem receio de confiar. Ela, preservada do pecado, que não precisaria fazer caminho nenhum e sujar os seus pés no seguimento, ela o fez, porque ela não se roubou o título de mãe antes da hora. Fez o caminho para mostrar que cada um de nós pode fazer também. Ela não foi preservada das crises de fé. Ela não foi preservada da desconfiança na providência. Ela não foi preservada das dúvidas, como a gente também as tem. Mas ela venceu o medo e se confiou para mostrar que a gente também pode fazer a mesma coisa. Você tem medo de quê diante de Deus? Medo por causa da vergonha de se mostrar na sua sincera falta? Medo de você se olhar e ver que você foi o pecador, e esse medo te faz esconder de vergonha e te paralisa, não te faz caminhar no seguimento do Cristo? Você tem medo de confiar na providência dele, de saber que a sua mão te sustenta quando o mar vem sufocar, quando os ventos vierem mais fortes? Como vai acontecer isso? Como vai acontecer isso? De que medo você tem? E de que medo você precisa aprender de Maria a se libertar? Medo da vergonha diante de Deus, ou medo de confiar na providência de Deus? Fecha os teus olhos e faz a tua oração. Rasga o teu coração diante de Deus. De que medo você tem? De que medo você tem que você precisa, por intercessão de Maria, não apenas por intercessão, mas exemplo de Maria, esse medo que te paralisa nesse caminhar, nesse sujar os pés, machucar os pés no seguimento do Cristo? Tenho medo de me sujar, mais ainda, tenho medo da vergonha que sinto do meu pecado. Senhor, eu estou aqui, olha-me na tua verdade, na verdade que sou. Estou aqui sincero diante de ti. Rasga o meu coração, quero ser realmente transparente, translúcido. Não quero guardar nenhum quarto, nenhum armário, nenhuma gaveta do meu coração, os meus mais terríveis e piores sentimentos. Não tenho vergonha mais e não quero ter mais vergonha diante de ti. E mesmo se for necessário que eu recorra ao sacerdote para eu alcançar o perdão desse pecado, até ali, com muita humildade, sem vergonha, vou ao encontro dele para confessar-me e libertar-me. De que medo você tem? Ou você tem medo de confiar na providência de Deus? Vai ser de mim amanhã? Se eu coloco nas mãos dele, como vai acontecer de eu conseguir um emprego? Como vai acontecer de eu encontrar um namorado? Como vai acontecer de eu encontrar-me e entender a minha vocação? Como vai acontecer? Não, eu preciso saber tudo. Eu preciso ter o controle de tudo. Eu preciso administrar e ter tudo nas minhas mãos, porque tenho medo de confiar na providência de Deus. E por isso eu não consigo caminhar. Por isso eu não consigo seguir os passos, porque não sei para que onde o Senhor vai me levar. Porque não sei o que o Senhor vai desejar de mim.
Tenho medo de me lançar de repente na pastoral. Tenho medo de repente de entrar no seminário. Tenho medo de repente de me propor a um casamento. Tenho medo de assumir a paternidade. Tenho medo de assumir a maternidade. Tenho medo de assumir a minha responsabilidade como cristão lá no trabalho. Tenho medo porque não sei se o Senhor vai me sustentar na hora em que eu for questionado na minha fé. Confia na providência, como Maria. Como Maria fez. Como a Virgem Maria fez. Ela não precisaria ter nem porque era preservada do pecado. Mas ela confiou. Ela confiou. Ela deu um passo. Ela não deixou-se vencer pelo medo que a paralisava. E continuou caminhando, sujando seus pés. Mas caminhou. Caminhou. Passei dias assim, eu com pena de perguntei muitas vezes, isso nunca vai ter fim. Olhei então para a cruz, vi a imagem de Jesus, fiquei imaginando como pôde se entregar ao seu lado. Então eu vi outra imagem olhar para mim. Foi a mulher que o gerou, e ao meu coração falou: filho meu, não fique assim, chega mais perto de mim, eu vou mostrar porque Jesus te libertou. Por amor que se entregou, por amor, meus pecados apagou, por amor, foi que o meu filho suportou, por amor, vida nova de presente. E nós, como comunidade, quais os medos que temos, que nos paralisam enquanto comunidade paroquial, a vergonha dos nossos pecados comunitários, dos nossos partidarismos, nossas divisões, nossos achismos, nossa língua solta, nossa vergonha.